No cerrado vou cantar, juventude a se encontrar. Pequi pode é nosso som, na batida segue o tom. Bem-vindos ao Pequipod, o seu espaço dedicado a explorar riquezas, histórias e tradições que fazem de Goiás um estado tão único e fascinante. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da nossa cultura, valorizando as raízes goianas e desvendando o que é ser goiano de verdade. No Pequipod, cada episódio é uma viagem pelo coração do Brasil Central, onde discutimos desde as deliciosas iguarias da nossa gastronomia até as lendas e folclores que permeiam nossa história. Vamos conhecer personagens marcantes, revisitar tradições e trazer à tona as goianidades que nos fazem sentir orgulho da nossa terra. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada cheia de sabor, música, história e muita cultura goiana. Aperte o cinto e sente o cheiro do piqui no ar, porque o Pequipod já vai começar. Bem-vindos ao 5º episódio do Pequipod. Hoje vamos embarcar em uma viagem saborosa pelo coração do Brasil, explorando a riqueza da gastronomia goiana. Dos pratos mais tradicionais aos segredos culinários que só encontram nas cozinhas do interior, a culinária goiana é um verdadeiro reflexo da diversidade e da história do nosso povo. No episódio de hoje, Sabores do Cerrado, a riqueza da gastronomia goiana, vamos desvendar os pratos que fazem da nossa cozinha uma das mais autênticas do país, desde a suculenta galinhada até o nosso piqui, passando por receitas que combinam simplicidade e sabor. A gastronomia goiana é uma celebração dos ingredientes locais e das técnicas passadas de geração em geração. Vamos explorar como os sabores do Cerrado, com sua fauna e flora únicas, influenciam nossa culinária e como a tradição se mistura com a criatividade dos chefes contemporâneos para manter vivas as raízes da nossa cozinha tão especial. Além disso, vamos discutir a importância de preservar essas tradições gastronômicas diante das mudanças e desafios da modernidade. Preparem seus sentidos, porque o episódio de hoje promete despertar memórias e abrir o apetite. O Pequipod está no ar. E hoje vamos degustar juntos os sabores do Cerrado e celebrar a riqueza da gastronomia goiana. Venham conosco participar dessa jornada cheia de sabor e tradição. E para hoje, quem está conosco aqui são os nossos estudantes. A Sara, a Alice, o Nicolas e a Caroline. Sara, conte para nós como é para você estar participando aqui hoje e como foi sua experiência. A minha experiência foi muito desafiadora no início, porque a gastronomia, apesar de ser algo sempre presente no nosso dia a dia, quando se explora mais sobre ela, você descobre mais e mais coisas, inovações que você não fazia ideia, receitas que, parece absurdo quando você vê pela primeira vez. Então foi uma experiência bem descontraída e divertida para procurar sobre, entender melhor um pouco da gastronomia do Cerrado. Tanto que é um aspecto que eu abordo muito na minha redação, a falta da visibilidade dessa culinária, dessa gastronomia tão importante e rica do nosso estado. Porque muitas pessoas não têm conhecimento. Aí, numa parte do estado conhecem receitas, em outras é totalmente diferente, nomes que se mudam dependendo de cidade. Então, foi algo que eu abordei bastante. Na sua escrita. Uhum. A sua pesquisa foi baseada nos livros, principalmente, algumas receitas, principalmente no livro A Cozinha Goiana, do Mariano Hortêncio, que aborda toda essa riqueza de sabores do estado. Tanto que eu citei também uma escritora, que ela é norte-americana, que ela tem um poema que o nome é... deu branco. Talvez o mundo acabe aqui. Talvez o mundo acabe aqui. Que a primeira linha da frase é: o mundo começa numa mesa de cozinha. E é verdade, porque a primeira coisa que você faz de manhã é tomar café. Então, é algo que vem das raízes de um povo, que mostra a sua identidade através da culinária. Que legal. E o processo de criação que você baseou no livro do Mariano Hortêncio, das experiências de culinária que você foi buscando, essas receitas, gerou a escrita da sua redação. Sim. A escrita da redação depois virou um roteiro
para essa realização do podcast. Sim. Como foi esse processo? Quanto tempo? Quantas vezes você escreveu? Descreve um pouco para nós. Eu acho que eu demorei mais para fazer o roteiro do que para fazer a redação. Porque eu já tinha uma certa experiência em redação e escrita, mas o roteiro, quando é para transformar em uma fala, parece que fica muito complexo. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser espontâneo com o que você está falando, você também tem que ter uma base para saber o que você vai falar. Então foi um pouco complicado e complexo. Não pode fugir da referência, Exatamente. né? E da pesquisa que a escrita demanda, né? Lice, Olá. seja bem-vinda, Lice. Conte para Obrigada. nós um pouco sobre você e o seu processo. Olá, meu nome é Alice. Bom, foi uma experiência complicada porque eles apresentaram essa proposta de redação e as pessoas ficaram um pouco desatentas e não queriam fazer. Mas depois que a gente começou a se desenvolver mais na redação, nós nos aprofundamos e vimos como o Mariano Hortêncio enaltece nas obras dele sobre a culinária. Bom, a gastronomia de Goiás, símbolo de uma tradição, foi o título que eu escolhi. Hoje nós vamos explorar as riquezas da tradição da culinária goiana, suas tradições e como ela se manteve viva em meio a influências da globalização. Bem, no episódio de hoje, como discutimos, temos um dilema que vem sendo cada vez mais presente na vida dos goianos, que é como equilibrar essa preservação das nossas tradições, né, da culinária, com vamos dizer, as influências de outras culturas que vêm nos abrangendo cada vez mais, né? Bom, essa frase do Visconde de Bonald, um filósofo francês, ele fala: a cultura forma sábios, a educação homens. Foi a frase que eu escolhi para colocar para começar a minha redação, porque essa frase nos mostra a importância de nos mantermos ligados às nossas raízes e como ela influencia na nossa vida com essas novidades que vêm sendo da globalização. Bem, o famoso escritor Valdomiro Mariano Hortêncio, que a gente começou a falar sobre ele devido ao concurso, ele enaltece muito nas obras dele sobre a culinária, a cultura goiana, principalmente através das comidas. Bem, em seu livro, que a Sara falou, A Cozinha Goiana foi um meio de partida para mim também, porque lá ele fala um pouco de todas as comidas que são verdadeiramente da identidade goiana, como a galinhada, que não é apenas um prato, mas sim uma reunião, como diz a Regina Lacerda em sua análise à obra de Hortêncio. E essa frase também nos mostra como a comida goiana ela transcende o ato de comer, né, de apenas um prato, mas ela também é uma forma de confraternização familiar. Bem, no entanto, essa conexão com as origens vem enfrentando desafios por conta das novidades internacionais e de outras regiões do Brasil que influenciam bastante. Você está trazendo a questão que a gente falou das influências da cozinha contemporânea, né, na cozinha Isso. goiana. E que a gente, para não perder essa originalidade da cozinha, mesmo que ela vá para uma cozinha contemporânea, né, que são pratos que são do tempo de hoje, usando ingredientes tradicionais nossos. E eu achei muito legal as referências que você trouxe, porque você trouxe outras referências para além do Hortêncio, do Mariano Hortêncio, e elas vão dialogando muito bem com o que a gente está propondo aqui e com o que vocês pensaram. Quando a gente dividiu essas linhas de podcast em gastronomia e outras que nós vamos falar, o texto de vocês trazia essa riqueza, dessa análise, né? Porque vocês são jovens, estão vivendo essas influências com a internet aí na mão de vocês o tempo todo, mostrando outras coisas, e vocês conseguiram fazer essa análise e trazer a nossa goianidade para o texto de vocês. Parabéns, viu, Lice? Para você, esse trajeto de escrever um texto dissertativo argumentativo, depois transformar ele em um roteiro e estar aqui hoje no podcast, como que está sendo isso tudo para você? Bom, está sendo uma experiência muito boa. No início a gente fica um pouco descrençado de vir, né?
mas depois que vem, vê como é diferente de só escrever uma redação na sua escola várias vezes, né, para aperfeiçoar, colocar tudo que você tem em mente no papel. E isso ser enaltecido aqui no concurso e eles trazerem para a próxima fase, né? Isso. E tá aqui hoje, né? Isso. Quantas vezes você escreveu? 4 a 5. E o roteiro? O roteiro eu fui aos poucos. Enquanto eu mais... pensava, eu ia colocando o que eu gostaria de falar. Foi mais tranquilo, né? Sim. Nicolas. E aí, Nicolas, nosso estudante de 17 anos, que é goiano, mas não gosta de pequi. Explica isso para nós, Nicolas, e explique como foi o seu texto também. Como você falou, eu sou goiano, não gosto de pequi. Mas, enfim. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa, né? Estar aqui e também fazer parte do 8º concurso do Bariani Hortêncio, né? Porque ele traz para a gente uma forma muito diversificada de cultura, né? O centenário Valdomiro Bariani Hortêncio, ele traz para a gente na obra Cozinha Goiana diversas receitas relacionadas à cultura goiana. E com isso, lá tem o pequi com galinha caipira, né, que são grandes culinárias daqui do nosso estado de Goiás. Então, também tem um detalhe muito bom que ele coloca também os valores nutricionais. Quanto de sódio, né, quanto de gordura que tem. Então, é muito interessante sempre estar atento a essas informações para ver o quanto que você está consumindo de tal coisa, né? Para não colocar demais, não colocar menos, colocar da quantidade certa para isso. Ele quis transparecer para a gente, ele quis enfatizar mais a nossa cultura. Por isso que ele escreveu essas obras, creio eu. Então, ele queria transparecer uma exaltação do nosso estado de Goiás. Porque é como ela falou, que algumas partes do nosso estado sabem de algumas receitas e outras não, ou fazem com temperos diferentes, de formas diferentes, né? Mas o Valdomiro Bariani Hortêncio também escreveu o Dicionário do Brasil Central, que é onde ele fala sobre diversas palavras do nosso estado e que tem vários significados, né? Em várias partes do nosso estado tem várias formas de escrever, formas de falar, e as variações linguísticas, a gente, viajando de uma cidade para outra, a gente consegue ver isso, né? É muito explícito, né? Então, para mim, o Valdomiro Bariani Hortêncio queria transparecer para a gente uma diversidade cultural, culinária, né? E também linguística. Então, apesar de não comer piqui, você está entendendo bem do que o Hortêncio falava para nós, do que o Bariani falava, né? Obrigado, Parabéns, Nicolas. Obrigado. E para você, esse processo de escrita de um texto dissertativo, argumentativo, depois transformar ele, que exigia uma pesquisa, né? Que exige uma pesquisa, depois transformar ele num roteiro e estar aqui hoje no podcast, como que está sendo essa experiência toda? Porque não começou agora, né, gente? Isso começou lá no primeiro semestre e vocês vêm desenvolvendo para chegar aqui. Como que está sendo? Foi bem desafiador, né? A gente vê que não é só uma redação, né? E a Secretaria de Educação está levando a gente além disso, né? Então, para mim, é muito bom estar aqui e também é uma forma de pesquisa muito boa, porque a gente teve que ler obras, a gente teve que estudar além para fazer o roteiro, a redação, né? E também é como treinasse a gente mesmo, né? Porque na faculdade a gente faz várias pesquisas, né? Sim. Então a gente tem que pesquisar muito além. E então foi isso que foi passado para a gente no concurso, né? Muita pesquisa, muita atenção, muitos detalhes, né? Muitos ajustes, né? Muitas correções. Professor vai, redação volta. Exatamente. Legal demais. Escrever não é tão... Escrever uma redação não é espontâneo, né? Para a gente pensar no Enem,
é importante a gente frisar isso, né? Que para você escrever uma redação, você precisa de ter as referências, como a Alice trouxe, o filósofo, que ela colocou, que está de um outro lugar, de um outro tempo, mas que diz sobre o tempo que estamos vivendo hoje. Como a Sara colocou, que ela foi em loco e pesquisou comidas e pessoas, né? Da nossa culinária. Então, é aprofundar mesmo. Caroline. Oiê. Conte para nós. Bom dia, Tina. Bom dia. A estrutura da minha dissertação, ela tem como base o repertório sociocultural, o conto Vão dos Angicos, que inclusive é do nosso escritor Bariano Hortêncio. O conto, ele traz os saberes caipiras, traz a questão da regionalização geográfica literária. Então, Bariani, ele teve um amplo contato com diversas pessoas. Isso significou diversas culturas, diversas percepções do mundo afora. Mas ele frisou bastante, apesar de ser paulista, né, o nosso paulistinha, ele frisou bastante a questão do desempenho do nosso Goiás. Eu falo até na minha redação, Bariani, ele teve a satisfação de ser declarado um verdadeiro goiano do pé rachado. Porque ele traz, ele preserva, ele exalta, valoriza a nossa cultura e principalmente a gastronomia. Eu trago bastante mais a questão da identidade, o regionalismo e a gastronomia, como é o nosso tema principal aqui. Ele traz bastante, ele documenta os saberes tradicionais, o nosso caipirismo, entre aspas, né? Do Cerrado. Ele celebra pratos típicos, não apenas celebra, como enriquece, ele exalta, ele enriquece a nossa herança cultural de Goiás. Exemplo mesmo, ele destaca a nossa cultura como uma identidade regional. A gente vê não apenas textos, não apenas receitas, mas como une famílias, une pessoas. Por exemplo, a galinhada, o arroz com galinha, a pamonhada, tem a união da família, tem a... Como é que fala? Ixi... Bom, enfim. Confraternização. Confraternização, né? Exatamente. Bariani, ele não se limitou a registrar esse ponto. E ele reforça bastante a preservação entre essas tradições e tem a questão da influência externa. Como pode modificar, como as pessoas podem acabar esquecendo das nossas raízes. Então, como mencionado pelos meus colegas, Bariani, ele traz bastante essa questão do regionalismo, lógico, e como devemos sempre preservar e lembrar de quem nós somos, preservar o nosso futuro, as nossas futuras gerações. Isso mesmo. Isso eu acho que é a maior riqueza que Bariani deixou para nós. Com certeza. Era essa goianidade mesmo, essa expressão. Porque o goiano, todas as regiões do Brasil têm seu jeito e suas tradições, né? E o goiano tem... Se a gente sair daqui e for para o sul, vocês vão ver que a gente canta, não fala. Porque lá eles têm um outro jeito de falar, a gente já é mais arrastadinho, enrola a língua. Então tem aquela coisa do jeitinho nosso que é mais... eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Que é mais goiano, mais gostosinho. Quando você falou da pamonhada, me remete àquelas memórias de interior, que eu também sou do interior, e aí a família toda e um rala o milho, o outro lava a casca do milho, o outro separa a cordinha, e é muito gostoso isso, né? E é engraçado como algo simples pode lembrar os nossos familiares. Eu, por exemplo, lembro muito da minha avó. Ela ainda está viva, graças a Deus. A gente reúne, fazer pamonhada, tem a união da família, tem o contato. Ainda mais agora passou, né, a pandemia, graças a Deus, não tivemos isso. Então, com a pandemia, eu acredito que foi perdendo um pouco das nossas tradições. Mas com o concurso literário da Sedulce, inclusive eu fico extremamente agradecida de estar participando, sendo finalista, porque a gente percebe como como a Secretaria Regional do Estado de Goiás, Secretaria de Educação, ela traz essa importância para o Bariano Hortêncio, que é um autor centenário, já faleceu, mas
homenageia e traz a importância do nosso estado de Goiás, do nosso Cerrado. A gente tem que se preservar e se valorizar, Com né? certeza. Essa valorização nossa, do nosso jeito, é que é importante. Para você, como foi esse percurso de escrever o texto e chegar no roteiro e chegar aqui hoje? Olha, eu tenho muita facilidade com a poesia, mas eu gostei bastante, porque uma dissertação traz a questão do Enem, o preparatório. Eu acredito que teve muito auxílio, o pessoal da CRE, o pessoal da SEDUCE, auxiliou os professores, teve as videoaulas, teve muito apoio. A gente precisa de materiais, investimentos. Então, assim, em quesito, com certeza foi desafiador, mas eu achei que eu tinha um apoio muito grande de vocês, então eu me senti livre, eu me senti bem em estar aqui participando. Ai, que maravilha! Vamos chegar ao fim desse episódio, Gastronomia, e a gente agradece vocês, a gente é que agradece vocês, que aqui é os Sabores do Cerrado e a riqueza da gastronomia goiana. Vocês representaram muito bem Muito o que é obrigada. isso, não é à toa que estão aqui. A gente é que agradece. Agradece a vocês, aos professores de vocês, que para colocar vocês aqui fizeram um up, um mais, um além, e eles são também merecedores de todas as honras, tá? E assim, chegamos ao final de mais um episódio do PEC Pod. Esperamos que você tenha aproveitado essa jornada pelo coração do Goiás, explorando temas que vão desde a riqueza da nossa cultura até os desafios que ainda enfrentamos. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esses episódios com os amigos e familiares. De Goiás vem a raiz, energia que nos diz. PEC Pod chegou pra ficar, vem com a gente se juntar. PEC Pod, não para, nossa vibe tá na área. Escuta aí, pode crer, todo dia vai nascer.